Nesse momento eu quero saudar todos os diretores de mordomia cristã das igrejas da Missão Pará Amapá. E não só os diretores de mordomia, eu quero agradecer também à equipe distrital de mordomia, que tem trabalhado incansavelmente. Você, homem, você, mulher, que tem se entregado à causa de Deus. Queria eu poder, tá certo? Dar um abraço em você nesse momento. Mas acredite, o nosso Deus é um Deus extraordinário. Ele está vendo o que você está fazendo por Ele. Nesse momento eu gostaria de abrir a palavra de Deus e ler um pensamento na sua palavra. Gênesis, capítulo 14. Eu quero ler apenas o final do verso 20. Olha o que diz aqui. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E agora veja o final do verso. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vejam, queridos, esse é o modelo adventista. Esse modelo de Abraão é o modelo que a igreja adventista segue. Agora, percebam, na igreja adventista, nós não falamos só de dinheiro. Mordomia não é dinheiro. A gente pensa que mordomia, quando você fala de fidelidade cristã, você está falando apenas de dinheiro. Não. Nós temos 4 T's. E em cima desses 4 T's, deve ser administrado os programas da igreja. Então nós temos tempo, nós temos o templo, nós temos o talento e temos o tesouro. Então, em cima desses 4 T's, deve se desenvolver a programação de fidelidade cristã nas igrejas. Mordomia cristã é relacionamento. Mordomia cristã é comunhão com Deus. Então, qual é o papel desse departamento? O papel do departamento de fidelidade cristã da igreja adventista do 7º dia é levar cada membro da igreja a ter comunhão com Deus. Esse é o nosso ponto, tá certo? Trabalhando em cima, comunhão, relacionamento e missão. Esse é o nosso trabalho. Não adianta a gente querer falar de outra coisa. Agora, é bem verdade que dentro desse escopo entram outros pontos. E como diretor de fidelidade cristã da Missão Pará Amapá, nós temos abordado muitas áreas. Agora, vejam aqui um pensamento que diz: sempre que o assunto for abordado na igreja local, o programa ou o sermão deve enfatizar o plano de mordomia cristã, tá certo? Qual é o plano de mordomia cristã? São os 4 T's: tempo, templo, tesouro, talento. Junto com isso, entra comunhão, relacionamento e missão. Então, esse é o papel da igreja. Nós não podemos, como departamento de mordomia, esquecer desses detalhes, ok? Irmãos queridos, eu sei que vocês têm feito um grande trabalho. E a gente sabe disso. A gente tem visto o diretor de mordomia, a equipe distrital de mordomia trabalhando incansavelmente. Avançando mais um pouquinho aqui, vejam. Dentro desse escopo, tá certo, do departamento de mordomia, existem algumas áreas que a gente trabalha. Primeira área, apresentar a visão bíblica da mordomia cristã. Qual é a visão bíblica da mordomia cristã? É o senhorio de Cristo na vida de cada um de nós. Então, Cristo ele tem que ser o Senhor da minha vida. Ponto número 2, ensinar, vejam, verdades bíblicas quanto ao dízimos e ofertas. Eu amo a igreja adventista, porque o Deus dessa igreja, ele não pede nada de quem não tem para dar, irmãos. Se você for em qualquer outra denominação, para você ser abençoado, você tem que dar primeiro. Na igreja adventista, não. Se na igreja tem alguém desempregado, o que é que você vai fazer? Peça um trabalho para Deus, e Deus vai dar para você um trabalho. A partir daí, você começa a dizimar e ofertar. Então, essa beleza que a igreja adventista tem, mostra para nós a seriedade do Deus dessa igreja. Ponto número 3, promover pactos. Isso é muito importante. Sabe, como igreja, como membro, como ovelha, a gente precisa ter um pacto com o nosso Deus. Ponto 4, reavivamento. Nós precisamos dar ênfase no reavivamento. Outro ponto, capacitação. Mostrar para a igreja o que Deus quer fazer. Promover confiança nos líderes e na estrutura da igreja. Sabe, a igreja adventista é aberta, irmãos. Qualquer membro da igreja
Não importa onde você esteja, você quer vir a Belém e quer vir no escritório da Missão Pará Amapá, você pode solicitar qualquer coisa. Pastor, eu quero ver como é que está sendo aplicado o dinheiro. Pastor, eu quero conhecer os registros dessa igreja sobre finança. Está tudo aberto. Tudo aberto. A igreja, irmão, é uma igreja transparente e por isso me embeleza. Esses anos todos que tenho falado desse tema. Outro detalhe que nós não podemos esquecer, diretor de mordomia, nós não podemos esquecer, tá certo? Isso aí cabe ao diretor de mordomia marcar a semana de reavivamento. Tá certo? Esse reavivamento pode abranger os 4 T's, pode abranger saúde, pode abranger os sinais, as 28 crenças fundamentais. Você pode escolher 7 temas dessas crenças e aplicar na igreja. Sabe, isso é muito importante. É trazer o povo de volta para a palavra de Deus. E a gente sabe que vocês têm feito isso muito bem. Um outro papel importante dentro do departamento é que não só o pastor, não só os anciãos, mas a igreja precisa visitar. Então, esse programa de visitação, esse é um programa que está dentro ou debaixo do guarda-chuva do programa de fidelidade cristã. Um outro ponto, um outro aspecto, e aqui eu conclamo aos pastores, conclamo também ao diretor de mordomia, ao tesoureiro, à secretária da igreja, para que haja, aos anciãos, para que haja o diagnóstico. Para vocês terem ideia, hoje, nós temos 37 mil membros na igreja adventista aqui na Missão Pará Amapá. De 37 mil membros, nós temos apenas 4.100 que são dizimistas de 8 a 12 vezes ano. 25 mil de 1 a 7 vezes ano e o restante não são dizimistas. É bem verdade que nós temos um exército de jovens, juvenis, adolescentes que não trabalham, a gente sabe disso. Mas eu penso, irmãos, que a gente pode subir um pouco mais esse percentual. Bom seria que tivéssemos 6 mil dizimistas aqui de 8 a 12 vezes. Seria muito benéfico para nós. Outro aspecto aqui, irmãos, como departamento, é projetar as metas. Temos que projetar metas. E finalizando, nós temos aqui algumas características do líder de mordomia. E quando eu estou falando do líder de mordomia, eu queria falar também para a equipe distrital de mordomia. E também falar para a liderança da igreja, para os anciãos, falar para as secretárias, falar para mim, pastor. Tá? Essas características eu preciso ter. Primeiro, educação. Sabe, o líder de mordomia, a equipe distrital de mordomia, o pastor, anciãos, tem que ser pessoas educadas. Sabe, a gente precisa criar esse espírito de educação, saber ouvir. Um outro ponto é a eficiência. Como diretor de mordomia, a gente precisa ser eficiente. Como participante da equipe distrital de mordomia, eu tenho que ser eficiente. Eu preciso ter fé. São aspectos, são características que eu preciso carregar dentro de mim. Fidelidade. Eu não posso ser diretor de fidelidade cristã se eu não sou fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, nos pactos. Eu preciso disso. Outro detalhe, perseverança. Como diretor e como fazendo parte da equipe distrital de mordomia, como ancião, como pastor, eu preciso ser perseverante, eu preciso ser humilde, eu preciso ter dignidade, tá certo? Cortesia, são pontos que a gente precisa ter, amabilidade. Essas características, elas são inerentes, devem ser inerentes na nossa vida. Quando o Espírito Santo habita na nossa vida, essas características dadas por Deus para cada um de nós. Ok? Cortesia, tá certo? Irmãos queridos, que Deus possa nessa manhã lhes abençoar, nessa tarde lhe abençoar. Sabe, você é uma pessoa muito importante para nós. Fique na paz desse Deus maravilhoso, que o ano de 2022 seja um ano de bênção para você e também para a sua família. Amém. Oremos a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por esse exército que temos de homens e mulheres trabalhando nas igrejas. Queremos nesse momento te pedir que abençoe a cada secretário, a cada secretária, a cada diretor de mordomia, a cada participante da equipe distrital de mordomia. Toma, Senhor, esse exército de homens e mulheres em tuas mãos. Abençoa também a Eline, abençoa também a Liliane e nos abençoa, Senhor. Nesse momento eu entrego a tua igreja para o ano de 2022 em tuas mãos. Fica conosco, são as bênçãos que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.